Oi gente, esse é o Arquicast número 106, meu nome é Adilson e hoje o assunto é filme. Nesse longa-metragem, um médico legista se muda para um edifício em construção e começa a conhecer seus vizinhos e convive entre eles. O edifício se trata de uma grande engrenagem onde funciona um supermercado, academia, uma piscina e outros equipamentos, ou seja, um belo exemplar modernista. Acima de todos, o arquiteto que projetou a edificação e mora na cobertura, onde supostamente está controlando seu projeto. Mas o que acontece vai além do esperado e tudo descamba para a loucura. O filme, dirigido por Ben Wheatley, tem um elenco estrelado. O Tom Hiddleston, que é o Loki da franquia dos Vingadores da Marvel, o Jeremy Irons, Sienna Miller, Luke Evans e Elizabeth Moss, que é da série Mad Men e The Handmaid's Tale. O filme, lançado em 2016, teve sucesso da crítica, mas foi um fracasso de público. O filme é uma adaptação do livro homônimo de James Graham Ballard e traz explícito uma crítica social e econômica a respeito da nossa sociedade. Mas o que existe além de toda essa crítica? E qual a relação que a gente pode fazer com o mundo da arquitetura? Bom, para falar sobre esse filme, a gente está com dois convidados aqui. Primeiro, deixa eu apresentar, Bernardo. E aí, Bernardo, tudo bom? Tá de volta aqui. Falou do último filme de Robocop, né? E agora para falar desse filme aqui também. Valeu, cara. Um prazer estar aqui, como sempre. Obrigado pela presença. E tá aqui também o Guga. Gustavo, fala, Guga. Tudo bom? Tudo bom, beleza? E pra falar com os dois, tá aqui a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Ei, tudo bem? A gente já não fala sobre o nome de ninguém. Com esses aí, a gente já perdeu a cerimônia há muito tempo, né? Exatamente. Tanto perdeu a cerimônia que eu nem falei o nome do filme. O filme em português chama No Topo do Poder. A tradução é de High Rise, que a gente vai discutir, inclusive, essa tradução aqui. Bom, depois dessa a gente vai para as leituras de comentário, recadinhos, outras cositas más. Começando mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Tô com o Rafa aqui. E aí, Rafa, beleza? Fala, beleza? Bom, Rafa, como é de praxe, como a galera faz para entrar em contato com a gente? Bem, mandando aquele e-mail maroto para contato@arquicast.com e também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, que os nossos episódios também estão por lá. Exatamente. Além do grupo, né, do WhatsApp que a gente tem. Isso. O nosso grupo do WhatsApp agora você pode acessar pelo link que está na postagem. E por lá é interessante que vocês conseguem interagir, né? Os ouvintes, a audiência. E de vez em quando a gente aparece por lá, manda uma mensagem, dá um spoiler dos episódios, propõe umas discussões para que a gente possa trazer aqui para o cast. Então, galera, quem quiser, tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Interajam com a galera, sempre com respeito, por favor, né? Sim, sempre. Tem umas notícias aqui importantes. A primeira delas é que a gente chegou a 10 mil seguidores no Instagram. Poxa, a gente tá muito feliz porque a gente não esperava chegar nesse número tão rápido. Agradecer demais aos novos seguidores, aos seguidores antigos que sempre estão indicando a gente pros outros ouvintes. Então, obrigado, gente. Muito obrigado. Agora a gente tem um swipe, então vocês podem acessar o link de forma mais rápida agora. Só acessar pelo swipe e ouvir nossos episódios e qualquer outro link que a gente posta lá. Então, de novo, galera, muito obrigado pros novos seguidores e pros antigos também. Isso aí. Muito obrigado mesmo e continuem divulgando o nosso trabalho, que é para o alto e avante, né? Exatamente. Então, falando em Instagram, vou ler uma mensagem da Nilvana Araújo aqui, que mandou pra gente, né? Falando, olha, temas ótimos e a iniciativa de debate e aproximação dos profissionais é sensacional. Parabéns. Acredito que a transparência e debate franco entre arquitetos ainda seja um tabu na nossa área, principalmente quando falamos especificamente da atuação profissional. Mas, enfim, sair da bolha é uma necessidade que se intensificou em tempos de isolamento social. Vou dar uma maratonada no conteúdo de vocês. Contem comigo nessa jornada. Pô, obrigado, Nilvana. Isso aí, aproveite, faça uma maratona. Lembrando que muita coisa que a gente falou, né, pode ser que não sirva mais daqui pra frente, né, porque o mundo vai mudar. Mas aí tem muito conteúdo, né, valendo, né. Muito obrigado aí por nos seguir. Tem uma outra mensagem do Iago Viana, ele fala o seguinte: pessoal, boa noite. Primeiramente, gostaria de elogiar o trabalho de vocês. Gosto muito e faço altas reflexões sobre assuntos dos episódios. Outra coisa, não achei nenhum conteúdo do tema. Se estiverem postado já, me desculpa. Vocês poderiam falar sobre educação da arquitetura. Acho que é um tema muito abrangente e importante, a qual eu gosto muito e super relevante no momento. Moro em São Paulo e estudo aqui na capital. Vejo vários exemplos de diferentes grades curriculares, confesso que fico horas viajando estudando os currículos das universidades e todas as suas riquezas e fraquezas. Vejo uma grade dinâmica com um foco humanista como a Escola da Cidade, grade artística como Belas Artes, onde estudo, e uma mais técnica como Mackenzie.
Acredito que grades, problemáticas de educação e a falta de incentivo de pesquisas nas universidades particulares são temas que podem gerar uma discussão muito interessante. Desde já, agradeço e obrigado pelo trabalho de vocês. Pô, obrigado, Iago, pela sua mensagem. Eu tinha até comentado aqui com ele que a gente fala disso às vezes em um episódio ou outro, mas nunca foi necessariamente um foco de um episódio. A gente tá querendo fazer, né? A gente não quer esperar muito para fazer, mas a gente tem essa meta de fazer um episódio que fala sobre educação. Só que aí você botou várias coisas possíveis, né? Discutir currículo, discutir a profissão de professor, discutir pesquisa, extensão, enfim. São vários fatores aí, mas eu acho que é um assunto muito bacana, mas que a gente quer fazer, só que a gente tá esperando os convidados certos e a hora certa também, né, Rafa? Não, com certeza. E tudo que tá acontecendo também tá levando a gente a refletir sobre uma série de coisas. Inclusive, essa é uma das pautas lá do nosso grupo da oficina, né? A galera comentando lá como é que tem passado esses dias com as aulas, uns fazendo em AD, outros com as aulas suspensas. Então, assim, eu tô chegando à conclusão que eu acho que a questão de educação e arquitetura, formação, vai ser quase que uma série que a gente vai ter que criar dentro do cast para que a gente possa, ao longo do tempo, ir discutindo vários assuntos, que é muita coisa, realmente, né? E é um assunto que a gente se interessa bastante, que também acho que é um pouco do nosso papel aqui como um canal de conteúdo, né? Ajudar nesse processo aí de formação de novos profissionais, claro, além do entretenimento, que é o mais importante. Passando para dar os alôs da nossa última postagem sobre os arquitetos contra o coronavírus, mandando um alô então para Jovens Arquitetos, Patrícia Taide, Periferia Viva, Israel Maia, Arthur Antunes, Savina Brito, Iago Viana, da Rua Arquitetura, Neilton Dorea, Guilherme dos Santos, Gerlane, Alexandre de Ferreira, Roger Moraes, Aline Calazans, Bete Assis Andrade, Mariana Killian, Nayara Carvalho, Vitor Hugo Miranda, Letícia Helena Cubas, Márcio Borges, Jéssica Nardi, Arthur Holanda, João da Silva, Tiago Andrade, Luciano Sena, Rose Guedes, Gabriel Rezende e outras várias pessoas que curtiram lá. Muito obrigado. E é isso. Isso aí, também mandando um abraço aqui pro pessoal que comentou no feed, né? Que foi a Israel Maia, que sempre manda mensagem pra gente. E a Rose Guedes também comentou lá no feed. Vamos embora então, Rafa? Vamos lá. Vamos deixar essa galera com o episódio de hoje, falando sobre o filme No Topo do Poder. Espero que vocês gostem. E a gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Isso aí. Valeu. Até mais. Começando aí para falar desse filme, primeiro eu acho que é importante falar que é uma adaptação de uma obra literária, né? O Guga tava me falando antes da gravação aqui que ele deu uma olhada no review do livro. Apesar da gente não falar do livro exatamente, mas a gente pode pontuar algumas coisas, né? Assim que eu acabei de ver o filme, eu não queria ver nenhum review do filme em si, porque eu não queria contaminar muito as minhas impressões do filme. E eu senti que tinha alguns pontos e eu não sabia se era na edição ou era uma história que estavam faltando, comprometeram um pouco bem a partir da metade do filme, né? Assim, do segundo ato em diante, o filme meio que dá desandada. E como eu sabia que era uma adaptação, dava meio que para sentir que no livro, né, na obra original, algumas pontas ficavam melhor amarradas. E aí eu fui ver um review do livro. E aí eu vi que era um livro de 75, né, desse escritor, do J.G. Ballard, e que a história é bem parecida, a história é exatamente a história do filme mesmo. É um médico, algumas nuances nesse filme. Esse médico, se não me engano, ele tem uma irmã, né, que ela não, ou morreu ou não aparece no filme, mas no livro a mulher dele se divorciou e ele se muda para esse arranha-céu moderno, né? O filme foi escrito em 75, se não me engano, e ele faz uma referência a um futuro retrô, né? Ele se passa na década de 70 também. E aí, aos poucos, vai havendo uma degeneração, uma corrupção dessa vida, desse arranha-céu, o hipermoderno, que tem banco, mercado, são 40 andares, se não me engano, né? No livro, a história é exatamente essa, mas tem algumas nuances que a gente comenta depois, que tem as diferenças do filme pro livro. O Guga falou um pouco da história. Você tem alguma coisa para complementar a respeito da história, Bernardo? Eu acho que o que importa menos no filme é a história em si e mais a alegoria que ele suscita, né? Porque a história é realmente o que o Gustavo falou, é um pouco difícil de você entender algum tipo de contexto, alguma coisa. O filme se utiliza desse dispositivo de criar uma alegoria para fazer uma crítica a uma série de questões
contemporâneas, enfim, da época que ele foi escrito. O filme é como se pro Iraigo a gente visse as nuances de pro Iraigo, né? como é que pro Iraigo deu errado se as pessoas tivessem mais dinheiro, né? Na classe alta, na classe média, né? Nesse caso, né? No caso de pro Iraigo, né? O problema, na verdade, não foi necessariamente esse, né? Teve outros problemas, mas é engraçado que você lembra imediatamente, né? Do colapso daquelas construções. Por causa mais da tipologia arquitetônica, né? Mas eu acho que ele vai um pouco além na crítica, claro, que é uma obra ficcional, né? Filme inspirado aí direto no livro. Parece que, né, assim, inclusive o roteiro é muito bem elogiado, que é da esposa do diretor do filme, essas coisas de bastidores aí, que eu nem sei o nome dela, mas daqui a pouco a gente lança aqui, que também foi elogiado essa adaptação, né, do livro pro filme. Mas é interessante porque o contexto, assim, pensando um pouco nisso, o Bernardo falou também, ele foca nessa questão alegórica, né, assim, do edifício como um retrato da sociedade, que nem sei se é tão alegórica, ela é bem, na verdade, pertinente com o que a arquitetura modernista produziu também naquele período, que era uma tentativa de fato de traduzir espacialmente um ideal de sociedade, né? E a intenção no edifício retratado no livro e no filme é um pouco essa também, né? Eles tentam trabalhar a partir do edifício as características da sociedade, uma sociedade ideal, né, socialmente mais igualitária. Então, diferentemente de um conjunto habitacional padrão, por exemplo, né, você tem pessoas lá de diferentes níveis sociais, né, desde muito, muito rico até os mais pobres mesmo, convivendo dentro de um mesmo edifício. J.G. Ballard, né, ele escreve lá no contexto de 1975, é realmente esse período, a data de lançamento do livro, e eu estava lendo umas coisas também, assim, sobre o contexto mesmo em que ele escreveu, era exatamente esse momento de desacreditar um pouco o modernismo, a própria sociedade capitalista, né, sendo vista com uma certa crítica, um colapso do modo de produção capitalista mesmo, né, que já começava a chegar nas cidades, então, assim, as desigualdades sociais, então era um momento também em que era possível fazer uma crítica a tudo aquilo que, sei lá, uns 30, 40 anos antes era um ideal, né, tanto da própria sociedade, quanto da arquitetura, quanto dos modos de produção, né, então parece que o autor usa um pouco isso para retratar um futuro, de certa forma, negativo, ou não sei se negativo, mas hiperrealista ali também, né? Na verdade é distópico, mas ele está falando de uma realidade possível, né? A partir de uma visão, eu acho, tanto negativa por causa desse contexto em que foi escrito. A roteirista é Amy Jump, que é a esposa do diretor, que é o Ben Wheatley, né? Pra mim, um dos grandes problemas, essa adaptação, a gente tá falando do filme, né? Porque foi o que a gente viu, tem dois problemas graves que implicam muito na maneira que a gente vai analisar o filme. Primeiro é que o filme te dá muito pouco contexto para você entender aonde que aquilo está estabelecido. O filme mostra muito pouco, por exemplo, o que acontece em volta daquele prédio. Aquilo é uma iniciativa particular, pública. Aquelas pessoas moram lá porque querem. Eles falam durante o filme que as pessoas precisaram fazer uma proposta ou um concurso. Não fica muito claro no filme. Alguém tem que validar a inscrição dela para morar lá. Então, o filme não deixa muito claro isso. Quando as pessoas saem do edifício, você não vê para onde que elas estão indo. Elas trabalham fora de lá, elas vivem. Então, ele não te dá elementos para você comprar bem essa ideia. A alegoria de luta de classes, ou enfim, a crítica social, que a gente viu em diversos outros filmes, né? O Titanic é exatamente isso. O navio faz aquela alegoria muito bem e usa como fio condutor uma historinha boba de romance. Mas ele faz bem essa alegoria de luta de classe. O próprio Parasita, né, que ganhou todos os Oscars possíveis aí esse ano. E até esse filme do Netflix, tá agora, O Poço, que também em 5 minutos de filme, ele já te mostra que é um filme alegórico e que ele se estabelece num mundo X. E a partir de 10 minutos de filme você já não se preocupa mais se as pessoas estão dentro do poço ou fora, ou quem que faz aquilo, e isso é irrelevante pro resto da narrativa. Mas nesse filme, você fica o tempo inteiro se perguntando se aquilo é real, se aquilo é alegórico, se é uma metáfora, se não é, ao mesmo tempo que a figura do arquiteto e até frases do filme muito bem colocadas acerca de modernismo. E, poxa, se você olhar, por exemplo, eles falam do brutalismo, do movimento modernista e do brutalismo, de como que é feito aquele arranha-céu. Não sei se vocês perceberam que os pilares, né? Tem um pilar no meio da sala do cara. Quando ele entra na sala, a primeira coisa que ele faz é abraçar o pilar, inclusive, né? É legal do início do filme que ele tem umas instruções para modo de morar, né? Elevadores avançados e tal. Pois é, porque aquilo
Exatamente, aquilo é a máquina modernista, né? Aquilo tudo deveria funcionar como orquestra. Só que a degeneração da máquina, isso já não é muito claro. Em algum momento as coisas começam a dar errado, mas você não entende muito bem. Você não sabe quando é que é o turning point, né? Ou alguma coisa que aconteceu pra... Eu acho diferente, mas vai ser bom isso. Uma coisa que eu notei é que no início do filme, você aparentemente acompanha um cara normal que tá mudando pra um edifício que tem vizinhos e tal. E aí você começa a perceber que as pessoas tem uma leve esquisitice assim, no comportamento das pessoas, e o protagonista se mantém normal, assim, tentando entender o que estava acontecendo. Existe um filme chamado Shivers, que é do David Cronenberg, que ele é muito parecido com esse filme. Ele é um arranha-céu, é um condomínio modernista. O filme, se não me engano, é de 73. Ele conta a história de um verme parasita que ele entra, ou um alienígena, enfim, ele entra nas pessoas e aí, a partir disso, começa a ocorrer uma degeneração entre as pessoas que moram naquele condomínio. É muito parecido com a história desse filme, só que nesse filme tem um verme parasita. E o protagonista desse filme, do Cronenberg, é um médico e ele é a pessoa que precisa meio que dar conta do que está acontecendo. Nesse filme, me pareceu uma coisa muito, muito similar. Você tem um médico que está acostumado a cuidar do caos. Aliás, no começo do filme, como ele é apresentado, ele rasga a cabeça de onde ele está fazendo uma necrópsia, se não me engano, né? Ele rasga a pele de uma cabeça, que também é uma alegoria para tirar a máscara, né? Como se ele tivesse acostumado a ver aquela coisa caótica, de sangue, as vísceras, né? Mas, ao mesmo tempo que ele está acostumado a cuidar, ele não está acostumado a lidar com isso. Então, ao longo do filme, é meio que isso que vai acontecendo. Tudo no filme vai ficando meio maluco, e é ele que meio que vai cuidando das coisas. Tem uma cena específica da criança no aniversário, tem uma festa que vira uma zona, aquela festa, ele corta um pedaço de bolo para a criança, é ele que leva a criança em casa. Então, essa figura do médico, de uma pessoa racional, né, tendo que lidar com a situação que vai descambando, não me parece que tá à toa aquilo lá, né? Uma coisa interessante, dentro do que o Gustavo falou, é justamente por ele ser um médico legista, ele tá acostumado a ver por trás da fachada. Ele consegue ver as vísceras das coisas. Então ele talvez é uma das pessoas que consiga lidar com a situação, tanto que no final dá a entender que ele virou quase que um zelador daquele edifício, porque ele tá acostumado a ver o lado feio que tá sob a superfície bonita que todo mundo vê. Então quando o prédio vira aquele caos, ele consegue se manter relativamente calmo. Ele tá acostumado a ver o que tá por trás da aparência. Eu acho que ele se adapta. Eu acho que ele é, assim, nesse sentido, hipócrita também, assim. Hipócrita porque ele consegue se adaptar. Assim, consegue ser indiferente, né? Assim, quase indiferente a tudo aquilo que tá acontecendo, né? Eu acho que é menos um salvador e mais um cara que se adapta a qualquer situação. Seja boa, seja moralmente ok ou não, né? Assim. Mas aí que tá. Eu acho que a questão moral, o filme não a coloca, porque eu acho que tem uma questão que é o tema, assim, que é o quão frágil é a civilização, o quão frágil são as regras que nos regem. Basta uma festa de criança dar errado que tudo colapsa. E eles falam isso no filme. É uma grande festa de criança que deu errado. É como se a civilização fosse uma festa de criança que deu errado. E a partir daí tudo desmorona em volta dele. E ele consegue se adaptar justamente porque ele não tá fazendo julgamentos morais. Tanto que ele fala que o documentarista, o Wilder, era o cara mais são do prédio. Aquele cara entendeu como o mundo funciona. O mundo é a barbárie. O Wilder abraçou a barbárie e no final ele também falou, esse é o novo normal, a civilização é que é uma mentira. E o Wilder fala isso pra ele no final, ele fala assim, eu acho que é interessante que apesar dele ter abraçado, né, isso é involuntário, porque ele fala, viver num apartamento ou num conjunto como esse, né, exige um comportamento específico para aturar certas pressões que as pessoas comuns não estão acostumadas, porque você morar com tanta gente perto exige uma atmosfera neutra, né? E se você tem mais excessos, né, você não pode fazer barulho, né, porque tem um vizinho do seu lado, você tem que ter uma conduta moral, o seu lixo você tem que botar em algum lugar específico, e as pessoas que é supostamente que é o personagem, o Loki. Vamos chamar de Loki e o Ozymandias, pode ser assim? Pode tem ser. que chamar um de Loki. Pode ser. Não, gente, chama pelo coisa. Chama pelos nomes. E ele fala, É o Lang. O ele fala Loki que é o Lang, Loki- tá fácil, ó. O
o ator que eu lembro. E ele fala, você é mais contido, né? Ele diz, você é mais contido. E é isso que ele diz antes. Ele falou, eu não tenho esse temperamento, né? Existem características que eu não tenho. Eu acho que ele fala isso antes de morrer, né? Ele fala isso pro cara. E aí o Lank, se não me engano, ele responde alguma coisa tipo, parece que não tem, né? Parece, como se ele realmente, se aquilo fosse meio doloroso pra ele, né? Mas é porque ele finge bem, né? Ou porque ele está acostumado, enfim. Mas só um ponto que eu lancei ontem e eu mesmo não concluí. O filme fala disso tudo e aí vai para falar da figura do arquiteto em si. E tem bons momentos do arquiteto, realmente mostrando que ele está lá projetando e que ele tem uma intenção, mostrando que ele está alheio a tudo que acontece fora do projeto dele. Isso é sensacional. O filme inteiro ele está cagando o que está acontecendo, está preocupado com o projeto dele. Né? E ele está lá na torre dele, né? Lá no último andar. Né? E é engraçado que mais pro final do filme, ele até assume de que o experimento pode ter sido ruim, que o projeto possa ter falhado, mas isso vai ser um novo paradigma para os novos projetos. Então, mesmo aquela experiência é proveitosa, porque você consegue entender o que pode ter dado errado e isso servir de lição para uma próxima tentativa. Essa é uma sacada boa. E outra coisa que ele fala antes, que eu concebi esse prédio para ser um lugar de mudanças. Aí ele fala, e ele diz que um caminhão de concreto, não foi? Bateu no carro dele. Aí ele diz que ele foi arquiteto da própria desgraça. Que vai ser uma alegoria com o que do arco narrativo dele também, né? Quer dizer, ele mesmo planejou essa desgraça que aconteceu, né? Eu acho que o que foi mais curioso pra mim, eu acho que foi mais surpreendente também, que eu nunca esperaria um arquiteto sendo um dos protagonistas ou antagonistas de um filme, assim. Ainda mais falando dessa maneira, né? De uma construção de edifício. Você não viu A Casa do Lago? A Casa do Lago? Com Keanu Reeves. Ah, verdade. Não, mas eu digo assim, não dessa forma, do arquiteto ser um cara controlador. Ser dado a ele esse protagonismo, assim, que você quer dizer. Exatamente. Ser dado a ele o protagonismo das coisas que acontecem ali. Porque, na verdade, eu acho, né, que aquilo ali nunca teve o controle dele, né? Eu acho que tem algumas coisas interessantes, assim, que tem uma certa vaidade do personagem e tem a questão do experimento ali que eu acho que ele não controla muito bem, ele só tá ali pra ver o que acontece, né? Não sei o que vocês acham. Mas eu acho que tem uma coisa interessante que é próprio da profissão do arquiteto e o filme fala isso, é que a vida é imprevisível. Então, você esperar um resultado quando você envolve outras pessoas ou querer que determinado espaço que você projeta e você acha que esse espaço vai ter um fim ou que ele vai condicionar uma série de comportamentos, então tem um manual do proprietário, tem tudo, ou seja, isso pode ir por terra muito fácil. Então a nossa pretensão como arquitetos de querer moldar espaços e uma sociedade que vai habitar esses espaços vai ser sempre frustrado. E o modernismo a gente vê que aconteceu isso. Toda aquela coisa de mudar o mundo através da arquitetura não se concretizou, porque a vida, né, as dinâmicas sociais, políticas e econômicas são muito mais complexas do que a gente pode querer dirigir. Quando ele está refletindo sobre o que deu errado, ele fala assim, eu acho que eu devo ter esquecido alguma coisa importante fora do projeto. E lá pro final do filme ele fala, não, eu descobri, na verdade eu botei muita coisa dentro. Quer dizer, ele ainda acha que as pessoas são um problema no projeto. Não, ele ainda acha que o problema é com ele. O problema não é com ele, não é com o projeto. Não é o projeto em si. O projeto, pelo contrário, o projeto traz à tona o que as pessoas são, digamos assim, né? E não só o projeto, isso que eu achei interessante, que aí talvez esteja também adiantando um pouco, mas depois a gente volta, que eu acho que tem a ver com esse turning point em que as coisas começam a dar errado, né? É justamente quando o projeto em tese falha, é justamente quando as estruturas falham, os equipamentos, os apoios, as muletas que a gente arruma pra gente mesmo, sejam tecnológicas, sejam infraestruturais e tal, né? Na hora que esses aparatos falham, é que as pessoas começam a sair do seu ponto de equilíbrio em que elas aceitavam as suas condições, né? Mas acho que isso a gente pode abordar um pouquinho mais pra frente. Vocês estavam falando assim, não sei em que momento a coisa desandou total e virou aquela selvageria e tal, não sei o quê. Pra mim fica bem por ali, né? Assim, quando falha alguma coisa naquele projeto. Porque até então, não que o projeto cumprisse
de certa forma, cumpria a sua missão ali e as pessoas gostavam de desempenhar seus papéis dentro daquele filme também. As pessoas compram o projeto, né? O cara compra. É um pouco essa coisa, falar, não sei como é que esses caras foram obrigados a ficar ali, como é que eles compraram o apartamento, se isso era público, se não era. Eu fiquei com a impressão, eu também não tenho isso super certo, mas fiquei com a impressão de que era algo realmente assim, desejado por todo mundo que estava ali, né? Assim, que fazia parte de um ideal de vida que traduz bem essa questão da sociedade do consumo, assim, pertencer àquele edifício, ser um morador daquilo, traz um status e faz com que você desempenhe um papel diferente naquela determinada sociedade, né? Que você conquiste seu lugar ali na forma como as coisas estão organizadas. Nesse sentido, é o projeto arquitetônico, é o projeto do Estado, é o projeto da sociedade de consumo, assim, né? E tem a questão, ele mesmo fala que ele queria fazer um investimento, que ele achou que seria um bom investimento comprar o apartamento. A Lili tocou num ponto muito importante, porque no livro, esse senso de pertencer àquela comunidade ou status, isso é mais detalhado no livro e você entende melhor por que as pessoas não saem daquele prédio, mesmo depois das coisas começarem a dar errado. Parece que tem um ponto no livro que já tá aquela barbárie, lixo acumulando, elevador não funcionando, as pessoas andam desarrumadas, mas quando elas saem, elas se arrumam para aparentar que tá tudo bem lá dentro. E formam clãs dentro do prédio. Isso eu acho que é uma coisa que o filme mostrou muito mal. Isso você tem que ficar meio que deduzindo algumas coisas. Não faz sentido no filme as pessoas não abandonarem aquilo lá quando aquilo começa a dar errado. E um outro ponto que não faz sentido no filme é, realmente, o motivo dado é que as coisas começam a falhar e isso é mostrado, né? Um botãozinho que cai, é o elevador que quebra, o lixo que alguém bota e a fralda que fica entupida. Só que isso não faz sentido. Isso faz sentido pro Iraigo, que as pessoas não tinham dinheiro para pagar o condomínio. Nesse edifício luxuoso, isso não deveria ser um problema. Isso não faz o menor sentido narrativamente. Lá é todo mundo milionário. Aquele topo lá é milionário. Eles pagam cotas de alguma forma. Isso não é mostrado no filme. Isso é uma cena de 10 segundos que você entenderia como esse dinheiro é dividido ou como a manutenção acontece ali. E isso não é dito no filme. Pra mim fica claro que assim, né, lá em cima não estava tendo tantos problemas quanto mas tava. Começou a ter, de fato, né? Mas aí entra uma coisa, eu acho que essa que é um pouco a crítica da autogestão, porque uma das utopias do projeto, né, e uma crítica ao contexto, né, que o escritor fez, era a questão de um prédio ser autogerido, da sociedade se autogerir, por exemplo. Então, assim, o arquiteto, ele não era nada além de uma figura simbólica de referência ao qual os outros se reportavam, mas ele não tinha obrigação e responsabilidade absolutamente nenhuma no funcionamento do prédio, a não ser na etapa de projeto. Tanto é que ele já estava totalmente ocupado com outras coisas e não com o funcionamento do prédio em si. E todo mundo se reportava a ele como quase uma figura mística. E assim ele é retratado, né, lá naquela cobertura louca e tal, não sei o quê. Ele não tem responsabilidade e ninguém tem. Você não consegue identificar uma pessoa, um síndico. Então, ou seja, isso tá também numa questão de uma visão mais, até mesmo socialista mesmo, né, numa crítica que se faz à própria presença do Estado, né, assim, organizando ou não organizando, né, o edifício, nesse sentido, assim. Então, por exemplo, como é que pode isso? Como é que tá faltando água, né? Como é que as coisas caem desse jeito, né? Então nem tudo se trata do dinheiro que você tem, porque mais cedo ou mais tarde isso vai ter que ser negociado com um número maior de pessoas e tal, né? Então, e o rico não vai querer pagar também pro pobre se o pobre não estiver pagando. Mas você concorda que o filme não tratou isso? Isso é uma análise válida, eu concordo com tudo isso. Mas isso não tá no filme. A primeira cena que tem um problema de verdade no prédio é quando ele sai da cobertura do cara. O elevador para lá em cima da cobertura. Eu concordo com tudo que você está dizendo. E, inclusive, eu acho que a intenção foi essa. Mas isso não tá no filme. O filme atropela isso. Ele mostra e vai atropelando, de repente as pessoas começam a selvageria. Que eu acho até que o turning point que o Bernardo fez da festa de aniversário é até um marco mais claro no filme, né? Só que ele deveria ser menor em função do lixo, da falta de energia, né? Então o filme ficou desequilibrado aí. Você fica um tempo tentando, mas gente, é isso? Tem um desequilíbrio no que o filme mostra e no que ele quer dizer nesse momento. A respeito do que o Gustavo mencionou, do porquê que eles não abandonam o edifício, é porque o edifício, na história, ele é uma metáfora da sociedade. Você não pode sair da sociedade. Tem a luta de classe ali dentro, tem questões, eles se unem, se violentam. Você não consegue sair da sociedade.
Verdade. Eles podem, só que eles naturalizam isso, né? Eu levaria para um outro ponto que o Guga falou anteriormente, que assim, não é sair, não é a impossibilidade de sair, mas sim a vontade de continuar ali. Eu acho que há uma motivação deles que a gente não vê direito, eu acho que o filme não explica muito bem isso, mas eu acho que há uma motivação deles quererem continuar ali, porque eles, sei lá, tem uma vantagem social qualquer, assim, ou de falar que tá morando num prédio que é um experimento, ou num prédio que é inovador. E o filme não diz. O filme poderia resolver isso com uma cena. Você falando isso, eu consegui entender depois, porque há um motivo ali, porque não faz sentido eles quererem continuar naquela confusão toda, né? Eles estão naturalizados, eles deixam de se importar. Essa desumanização, ela também tá com certeza, ela aparece no filme mesmo. E é retratada de várias formas, até visualmente. O que eu digo é, precedendo isso, antes disso, tinha que aparecer uma cena boba, muito boba, uma cena de 5 segundos. Aquela menina que tá grávida, pega o telefone, liga pra mãe e fala, consegui, agora tô morando aqui, não sei o quê, vem me visitar um dia. Pronto, você já estabeleceu que tem uma vantagem para aquilo ali. O filme trata muito sobre a perspectiva do médico e você vê, é o único personagem que sai do prédio, você vê pra onde ele vai. Até isso é meio mal feito, porque o filme não estabelece muito bem se ele vai pra longe, se ele vai pra perto, então tipo, mas você sabe que ele sai, ele trabalha em outro lugar. Mas nenhum outro personagem parece que tem uma vida fora daquele prédio, ou familiar, então você fica meio sem entender, até faz você se duvidar na metade do filme o quão alegórico ele é. Tipo, será que esse cara tá morto e tá todo mundo vivo? Eu exagerei, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Tem um ponto do filme que só ele parece que é lúcido e tem uma vida fora do prédio, então pode ser que tudo aquilo seja uma alucinação, ou máquina, ou um experimento, enfim. Eu acho que o edifício, ele é a sociedade. Tanto que, nesse edifício, a empregada do arquiteto que limpava o cocô do cachorro na cobertura, ela mora no edifício também. Todo mundo mora no edifício. Porque o edifício é o mundo. Não, ele é um mundo e ele é uma representação de um mundo socialmente igualitário, que se pretende socialmente igualitário, né? Acho que sim, como referência à própria arquitetura modernista, nas suas intenções sociais, de acesso, de sim, a máquina de morar que funciona para todo mundo e que as demandas mínimas de moradia são iguais para todo mundo, assim, guardadas as devidas questões econômicas de dinheiro, é uma maneira de você democratizar o espaço, entre aspas. Mas dentro do próprio edifício tem uma estratificação. Quanto mais alto o andar, mais rico, mais prestígio você tem. Ele tem uma estratificação. Total, mas isso é mais construído, digamos assim, pela sociedade do que pelo próprio projeto. O projeto prevê, isso em tese, tá? Assim, o que eu quero dizer? Porque o projeto prevê, na minha cabeça isso também, prevê as áreas comuns, né? Assim, né? Como é que define o uso daquelas áreas de lazer? Em tese, todo mundo pode usar, né? Assim, como é que define o acesso do supermercado? Os lugares em que de fato as pessoas conviviam era o supermercado, né? Onde todo mundo ali se encontrava mais. Fora isso, os usos da piscina, os usos das outras áreas, eles passavam por uma regulação tácita, né? Entre as classes, mas não tão explícita, né? Tipo assim, tanto é que a festa de aniversário é justamente quando o cara resolve invadir uma festa para levar a criança dele pra piscina durante uma festa chique do cara rico da cobertura. Tá usando o mesmo espaço, o espaço que ele em tese tem direito de usar. Então assim, é pressupor que se eu ofertar o espaço igual, de comum acesso para todo mundo, eu consigo democratizar, eu consigo igualar os diferentes, né? Coisa que eu não consigo. Uma coisa que eu percebi é que a gente está fazendo uma leitura da arquitetura, mas talvez o autor tenha feito uma leitura não da arquitetura em si, mas das pessoas ali. Tanto é que, assim, fica claro no final do filme que é uma crítica à sociedade de consumo, ao capitalismo e tal. E eu acho que há uma contradição, assim, entre projeto e sociedade, de como é que as coisas acontecem. E eu não entendi, assim, que limiar é esse, sabe? Até que ponto essa crítica é realmente uma crítica ao objeto arquitetônico ou à sociedade que vive nele, sabe? Eu concordo com você, não é obrigação do filme também te dar essa resposta, mas enfim, o que fica claro no filme é que não que o projeto ele é feito para democratizar, ou seja, como se ele conhecesse os interesses das pessoas. Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu acho que o que o filme está querendo dizer é que os arquitetos desconhecem o ser humano e não que eles fazem esses espaços com uma intenção maior ou mais generosa, enfim.
Eu acho, na verdade, que é um desconhecimento do ser humano que faz com que a gente gere esses espaços ou gerou aquele tipo de projeto. Eu justifico isso pela alienação que o arquiteto nesse filme é mostrado em relação a tudo que acontece. Tipo, ele não é uma pessoa que tá lá toda hora procurando pra saber se todo mundo usou ou não a piscina. Ele tá cagando. E aí lá no final do filme o cara tem que falar, olha, se você quiser salvar sua esposa, você vai ter que ir lá embaixo e ver as pessoas que foram nesse prédio. Manda uma real pra ele, né? Porque o arquiteto neste filme não está nem aí. Ele não tem nenhuma causa nobre e, indo muito pro final do filme, ainda tem uma questão de uma harém de mulher que tá servindo ele, que eu até queria a opinião de vocês, pra ver que entender o que é isso nesse. Uma coisa interessante do filme é que o arquiteto, ele tem uma certa concepção de sociedade, uma certa concepção de como habitar essa sociedade e quais são as regras para que esse convívio aconteça. Mas assim como aconteceu no edifício, acontece na cidade. A violência, todas essas regras são muito frágeis e são muito fáceis de serem quebradas. Então, você vê claramente que quando começa aquela selvageria, há uma certa noção de libertação dos personagens. Principalmente na figura do Wilder, ele se liberta, porque ele era um fracassado, ele era uma pessoa que ninguém dava importância. E quando as regras caem, ele pode tudo. Ele vai atrás da mulher que não quis ficar com ele, ele violenta ela, ele bate nas pessoas que desprezavam ele. Ele tem uma epifania de que tudo aquilo era mentira e que o mundo é feito da barbárie. E nenhum arquiteto pode propor nada, né? Porque você projetar um espaço é você projetar regras. E se esse mundo não tem regras, todo o seu projeto vai por água abaixo. Não, e pior, né? O fracasso do projeto vira justificativa pro seu escapismo, né? Tipo, tem essa relação ainda. Ele não tá sendo assim à toa, né? Ele tá sendo assim porque o projeto deu errado. Ele tem essa justificativa pra conduta dele, né? Se a gente tira a base que minimamente nos iguala ou nos organiza, nos iguala não, mas nos organiza ele minimamente, vira tudo um bando selvagem mesmo. E é essa questão da presença de uma instituição de controle, assim, a ausência de controle, a ausência de algo para além do homem, né, que organize a sua vida e que coloque ordem, pratique a gestão desse espaço, né, se não tem isso, nós somos um bando de selvagem mesmo, é o Leviatã mesmo do Hobbes, né, do Thomas Hobbes, né, e tem a ver com a crítica que o cara Ballard, né, o autor do livro, faz à época, justamente na presença mais forte ou menos forte do Estado na economia, na vida pública pós-Segunda Guerra Mundial lá na Inglaterra. O edifício entra em colapso em 3 meses. Todo esse caos que acontece no edifício demorou 3 meses para acontecer. Mais uma vez dizendo o quanto é frágil a condição das regras e como tudo virou uma grande orgia quando as regras são postas de lado. Queria botar aqui em pauta agora como é que é a aparência do filme, né? Como é que o filme se mostra. Não falar necessariamente só do edifício, mas o contexto em que ele está inserido. A gente está falando aqui sempre de uma arquitetura, né, moderna, ou modernista, para alguns que querem denominar o termo do movimento moderno aí. Mas se a gente for enxergar para o edifício, primeiro a gente encontra o contexto que esse edifício está construído, é que não só aquele edifício, mas outros vários edifícios, todos ali postos cercando um grande estacionamento, né? Inclusive eles fazem umas piadas com o estacionamento de que, não posso te levar, não posso te ir a caramba porque eu não sei onde que tá meu carro, né? De tão grande que é o estacionamento. Eu queria que a gente descrevesse um pouquinho esse ambiente, né, que eles estão vivendo, né? Dá pra gente concluir que é na década de 70, né, quando o autor escreve o livro, né? Os automóveis são da década de 70. A própria tipo de edificação, né, se a gente for contextualizar onde está acontecendo isso, ele deixa claro, né, por conta das cidades que ele descreve, que ele está na Inglaterra e de que aquele contexto ali tem muito a ver com a arquitetura brutalista feita naquela época, né? Na década de 60 principalmente. Então a gente remete aos irmãos Mason e outros arquitetos que na Inglaterra estavam construindo com aquele estilo brutalista, né? Parecido com o que Artigas escolheu para fazer em São Paulo, por exemplo, né? Ou seja, muito concreto aparente. Isso a gente vê em todo o contexto dos apartamentos e tudo mais, né? E essa arquitetura, pelo menos no olhar público, ela tende a ser uma arquitetura muito impessoal. As pessoas não tendem a reconhecer a arquitetura brutalista como algo confortável, reconfortante.
como um abrigo confortável, mas algo impessoal, que você fica um pouco alheio a ela. É engraçado que até o personagem do médico, né, ele trata o apartamento dele assim, né, com aquela história da pintura. Ele começa a pintar apartamento e fica paranoico com isso, né? Ele precisa pintar e ele pinta de cinza também. Você vê até onde mas vai ele acha que ele a encontrou a criatividade cor do médico. certa, então ele quer personalizar. E você vê uma coisa interessante, é que ele se muda para o apartamento e ele não desempacota a mudança. Ele só desempacota no fim, quando tá tudo caótico, quando tudo virou uma grande orgia, é que talvez ele sinta pertencendo àquele local e ele começa a desempacotar e montar a casa dele. Agora eu posso me libertar, né, desempacotando aquilo tudo. Agora eu achei onde eu devo estar. E ele abraça aquele caos, enfim, aquilo vira o novo normal. Dentro do prédio tem aquela decoração de interior meio deco ainda, que ainda tinha na década de 70, né? Principalmente na Inglaterra, nos Estados Unidos. Aliás, de certa forma ainda tem um certo sucesso, assim, hoje em dia ainda, né? Esse visual, né? Nos Estados Unidos, apesar do filme ser em inglês. E o que vocês falaram, a ode ao carro, né? Todos os carros são tipo Mustang ou Maverick, né? Os carros todos, né? Aquelas máquinas e tal. E é um condomínio, né? Se não me engano, que são 5 torres fazendo uma mão, faz uma mão e no meio que é o estacionamento, né? E é engraçado que não dá pra lugar nenhum aquilo. Eu não sei se você percebeu que toda vez que eles estão olhando pra paisagem, não há paisagem. Tipo, não tem nada em volta. Sim, é engraçado que tá tudo meio em construção, quando pega um plano aberto, né? Eles estão construindo as outras torres, né? Também eu acho que é um outro contexto bastante revelador de suburbanização, assim, né? Dessa expansão muito grande das áreas da cidade, da visão muito funcionalista, né? Das diferentes atividades que você faz, assim. Eu acho que tudo é crítica ali, né? Eu não acho que falte referência, por exemplo, sobre o contexto. Eu acho que a ausência de referência é o contexto, né? Assim, os edifícios isolados, totalmente isolados, o projeto ainda inacabado também, né? Porque ele vai ser um complexo ali de 5 torres, né? A gente não sabe como é que é o restante dos projetos, né? Assim, se os usos dos diferentes edifícios também vão complementar os usos existentes, né? Você só vê aquela quantidade de carro, ou seja, a galera mora ali, faz várias coisas, mas sai para trabalhar. Várias pessoas trabalham ali, mas o Lang sai para trabalhar, por exemplo, né? Então ele, de fato, é a referência ali que sai e trabalha, mas a gente entende que assim, há vida fora dali, dentro de um lugar urbano, de alguma centralidade, que tem ainda alguma relevância, alguma referência com uma realidade que a gente entende como urbana, né? O resto ali, esse espaço da habitação das torres é desertificado total, né? Sem urbanidade, porém, uma tipologia também é uma escolha de cidade, né? Tá fazendo uma crítica a uma escolha de cidade também. Como o edifício ele concentra todos os serviços de academia, supermercado, a tudo, então, como ele falou, você nem precisa de contexto. O contexto é ele mesmo. Ele é o próprio contexto dele. Não há vida fora do edifício. O edifício abriga toda a vida. Tanto é que o filme mostra pouquíssimo. Eu acho que tem algumas cenas dele no trabalho, são 2 cenas só. Tem uma terceira que ele mostra ele dormindo, mas o resto, a vida, se resume ao edifício mesmo. Ela, entre aspas, só faz sentido dentro daquele edifício, né? Inclusive os planos, isso também é uma outra reclamação minha, que o filme tem muito plano fechado. Talvez seja intencional mesmo, pra mostrar esse confinamento e tal, mas a maioria dos planos é de cintura pra cima, né? Tipo, o close, e acho que isso na mão de um outro diretor, a gente ia ter um visual mais interessante, ainda que passando a mesma ideia de confinamento, né? Agora, outra coisa curiosa é que o prédio, a gente tá falando que ele não tem vista, né? E o peitoril, ele é alto pra você não ver nada também, né? Não sei se vocês perceberam isso. O peitoril da varanda é gigantesco, cara. Deve ter 1,50 m, sei lá, de 1,40 m, 1,60 m. E quem tá em cima pode ver quem tá embaixo. Mas quem tá você não consegue ver a frente de tão alto que é. Chega uma hora do edifício que ele começa a subir na diagonal, assim. Ele dá uma escalonada. E as janelas são seteiras também, fininhas. E são altas. Logo que ele entra em casa, você vê que tem uma janela, a janela da sala dele, né? É uma fita de janela alta, bem mais alta que ele. O filme, ele tenta passar essa ideia de uma coisa claustrofóbica, né? O tempo todo eles estão aprisionados. É porque esse eu entendo como o tema do filme, assim. Não há vida fora do edifício. Tudo, o edifício é sufocante, porque ele nada pode acontecer fora dele.
Ele não tem uma área de lazer externa, até as áreas de lazer são internas do edifício. A grande área de lazer, digamos assim, é lá na cobertura, né, do apartamento do arquiteto. Mas não é pra todo mundo, é pra ele. Ele desfruta. Não é pra todo mundo. Aí é a hipocrisia. Aí é a hipocrisia do projeto, né? Foi isso que eu tava dizendo antes. Na casa dele, apesar dele achar aquela estética ruim, que ele fala que a mulher dele é viciada nessa estética nostálgica do passado, fala uma coisa assim. Se não me engano, tem uma casa meio camponesa, né, no terraço, assim. Isso, ele fala isso. Ele tinha um terraço, ele não quis abandonar essa necessidade de ser, sei lá, fala alguma coisa do tipo, não queria sair do salto, sei lá. Mas o engraçado é que essa cabana é o estúdio dele. E quando você entra, ela é toda branca por dentro, toda minimalista. Ela é toda branca por dentro, é toda minimalista. O prédio tem esse espaço, mas a minha questão é o seguinte: faltou um escalonamento nessa história. Esse filme ele deveria começar como se fosse bom para as pessoas morarem lá. Aqueles personagens eles não desfrutam de nenhuma coisa boa e em algum momento ela fica ruim. O filme inteiro ele parece que ele tá degringolando. E assim como a partir da metade do filme, a gente meio que já falou um pouco disso, né? Quando o filme degringola, ele degringola e o tom fica sempre alto. É estupro, quebra-quebra, gente correndo. A coisa ela não escalona até chegar num ápice e você entender um big picture, entendeu? Narrativamente é cansativo, você fica vendo 1 hora disso, isso não acrescenta mais nada pra história. Então eu acho que tem um problema de edição grave aí nesse filme, grave. O filme poderia começar mostrando a utopia, né? Primeira meia hora do filme, a utopia de viver ali, mostrando as verduras frescas, o mercado funcionando, todo mundo alegre, e a coisa degringolando, mas isso não parece no filme. Ah, cara, eu achei que tinha. Uma coisa que eu acho que também é do filme é que nada parece muito bom, porque nada ali é muito bom. Havia uma superfície de felicidade, de normalidade, mas tem pelo menos uma fachada de normalidade que é muito frágil. E quando ela cai pra valer, não é aos poucos, ela cai de uma vez só. Eu acho também. Mas eu concordo que fica muito tempo, de fato, do filme na loucura total, assim. Eu gostei muito, assim. Eu não tenho tantas críticas nesse sentido e também me deixo mais envolver. Não tenho, talvez, um olhar tão atencioso para essas questões, assim, de roteiro, assim, de sentir falta de determinadas coisas, né? Pode ser mais a minha pegada mais leiga de ver o filme mesmo. Mas concordo também com o Guga nessa coisa do... Chegou uma hora que eu também falei assim, nossa, isso aqui eu já entendi, né? Tipo assim, isso aqui eu já entendi que deu nisso. Por que ele tá insistindo exatamente nessa merda total, assim, né? Mas ao mesmo tempo, hoje, eu revendo algumas coisas do filme, falei, cara, tem várias sacadas interessantes sobre esse estado primitivo do homem, né? A que todo mundo chega, né? Super interessante de ser percebida nas cenas. Só que é um pouco cansativo, de fato, é overwhelming mesmo, assim. Mas hoje eu até percebi mais, assim, né? Igual a própria cena da piscina lá, né? A galera no final, a piscina vira praticamente um rio, como se fosse um riacho, todo mundo lavando roupa ali. Se muda 100%, né? Os espaços foram formatados de uma maneira e são agora apropriados e utilizados de outra maneira, tão natural quanto, porém para outro fim. Mas eu concordo que no final é um pouco confuso, porque repete muito em cima dessa tecla do selvagem, do subversivo, do radical, mas eu consigo entender por que hoje, assim, entendeu também? Entenda o objetivo. Ele voltou ao assunto, acho que a gente podia falar disso também, da questão da própria sociedade ali, que acaba entrando em conflito, né? O curioso é que, mesmo estando degringolado completamente, as pessoas não querem tirar aquele status, né, de ser rico e ser pobre. Os ricos ainda achando que dominam um prédio, os pobres reclamando porque não tem mais os serviços, mas os ricos estão meio que nem aí, assim. Eles ainda estão achando que estão na crista da onda. E uma coisa que eu notei, que é bastante interessante, do cara que era uma espécie de capataz lá do arquiteto, tem uma hora que ele fala assim, sei lá, você não fez o que eu te pedi. Aí ele fala assim, não, mas você não é mais meu chefe, porque eu trabalho para edifício. Como é que as pessoas ali entraram na loucura daquela revolta toda, né? Não sei se eu posso chamar de revolta. Isso pra mim é um grande problema do filme, de você, em vários momentos, você não entender até onde você tá vendo uma história que é meramente alegórica, estilo Mother, né? Ou estilo Poço. Aquela história, ela não se explica por si só. É uma história alegórica. Só que
que quando você faz uma história alegórica, você não tem nenhuma preocupação realmente em colocá-la em algum lugar, porque ela é uma alegoria. E esse filme ele não faz isso. Ele tenta explicar uma história comum e ao mesmo tempo ele joga esses pontos que não são amarrados, né? Tipo, você falou mesmo, o cara falou, eu não trabalho pra você, trabalho pro edifício. O que é isso? É uma frase de efeito? Não, porque ele trabalha pro edifício, porque o edifício, ele era uma estrutura social. Ele demandou, a estrutura física do edifício condicionava uma estrutura social. Então ele não trabalha pro arquiteto, pra pessoa, ele trabalha pro edifício, pra essa estrutura social que mantém as pessoas. Isso é uma leitura excelente. Só que agora vamos falar uma coisa prática do filme. Quem é que paga o salário dele? Mas isso não interessa na alegoria, os detalhes. A alegoria interessa no big picture. No detalhe não interessa. Mas esse é o problema. Esse, pra mim, é o grande problema desse filme. Até que ponto você investe tanto em coisas pra contar uma história que não são uma história, que no final são uma alegoria. E isso no meio do filme perde a mão completamente. De vez em quando o personagem do médico ele tem uns sonhos que ele tá andando com umas aeromoças, entendeu? Não tem isso que ele tá andando com umas aeromoças. Ou ele pensa muito que tá transando com mulheres que você não sabe se ele tá transando de verdade. Da metade pro final vai tendo uma ideia de que o arquiteto pegou o filho da mulher. A gente já pode chegar nessa parte já, porque pra mim é mais nebulosa. Essa eu não tenho nenhuma opinião sobre isso. Nenhuma opinião. Então, e aí nesse ponto do filme você fala, ok, bom, se é uma alegoria, essa parte já se desgarrou do resto da história que ele estava contando antes. Já não faz mais sentido. Eu não preciso mais contar a história do prédio, do capitalismo. Essas coisas começam a perder o poder do botão que não funciona, porque a alegoria já virou alegoria por si só. O Modern, ele tem esse mesmo problema. Saindo de filme, né? O Modern, em algum momento, já não faz mais sentido se aquela mulher tá na casa, se ela não tá. Vira uma alegoria realmente por si só. Se existe força de gravidade ou não, se você tá no passado, se você tá no presente. O filme, ele abraça realmente no final e você fala, ok, nada fez sentido, é só uma mensagem, beleza, tchau. Mas esse filme, ele não diz isso. Ele fica o tempo inteiro dizendo que tinha um problema de eletricidade, tinha classe social, que tinha o lixo, a fralda, e em algum momento ele abandona e fala, legal, tchau, um abraço. Nada mais disso faz sentido. Eu acho que esse filme lembra muito o Anjo Exterminador do Buñuel, que as pessoas vão pra uma festa, não sei se vocês já viram esse filme, as pessoas vão pra uma festa e não conseguem sair da festa. Elas não conseguem e não explicam o porquê. E elas não entendem porque elas chegam na porta e falam assim, vou embora. Elas chegam na porta e não conseguem sair. Tem alguma força que não deixa elas saírem. E ninguém consegue sair. E também, de novo, as regras, a sociedade, a civilização é muito frágil. Aí, de novo, também, tudo degringola. Porque elas não conseguem sair daquela festa. E eu acho que o filme trata um pouco isso, da questão da festa, importante na leitura do livro, porque tudo dá errado a partir de uma festa de criança e tem um momento que as pessoas mais ricas falam, a gente tem que provar pra eles que a gente faz uma festa melhor. E resolve, no meio daquele caos, ir no supermercado, fazer festa e comprar canapés. Então tem essa coisa da festa, do consumo, né? Desse gozo, de querer ter esse gozo eterno que nunca tem fim, porque você sempre quer mais e mais. Não, e quando eles fazem a festa e tal, eles não só demonstram, né, assim, mas como assim? Você fica no seu lugar que eu vou ficar no meu. Quem faz festa e quem usufrui sou eu, não é você, né? Assim, você tá aqui para fazer uma outra coisa. É usar o edifício e a questão do acesso, eu acho também, como uma estratégia de poder, né? Assim, que tá tudo indo muito bem até as classes se misturarem, né? Deu a festa da criança, que eu também concordo, que eu acho que é o grande turning point mais interessante, ou mais óbvio, mais visível, né? Do que a questão do elevador e tal, é sutil, né? Ali começa, mas ele é mais sutil. A festa é o desbunde total. O cara chega fudendo tudo mesmo e entra criançada e tal, coisa mais natural do mundo. Ele tem o direito de fazer, né? E aquilo vai gerar uma reação, né, muito forte, né, por parte dos mais ricos ali, que vão se sentir invadidos, né? Mas, então a gente tem que mostrar para esses caras que esse aqui não é o lugar dele. Como é que nós vamos fazer? Vamos fazer uma festa melhor e vamos consumir coisas que eles não vão poder consumir. Assim, aí eles começam a comprar e ter mais coisa ainda no supermercado, né? Começam a limitar o acesso dos mais pobres através das estruturas de influência que eles têm, né? E isso tudo dentro do prédio, né? Assim, eu acho isso muito interessante, assim, como é que usa também a questão do acesso e do limite do acesso, né? A falta de mobilidade entre os andares e entre as classes, né? De uma maneira muito real, né? E tem uma coisa interessante, porque a criança, essa força, né? Essa coisa de eu quero
essa coisa meio egocêntrica, de eu quero agora e quero já. E dos adultos também, que começam a se comportar como crianças super violentas. E tem uma criança que não é assim, que é o menino lá, o filho da Charlotte. Ele é o único ali que é quieto, que ele é centrado, mais até que o médico é aquele menino. Aquele menino, e é engraçado que ele olha tudo por um caleidoscópio. Ele é um grande Big Brother, né? Assim, olhando tudo, né? Mas ele vê tudo pelo caleidoscópio, porque o caleidoscópio cria essas imagens fraturadas e tudo. E ele, como se ele fosse o único que soubesse o que é aquilo realmente, entendeu? Aquela estrutura. E ele é o filho do arquiteto, não é isso? Ele é filho do arquiteto. Eu quero voltar pra isso aí, mas antes eu quero voltar pro Anjo Exterminador, que foi excelente exemplo. E só pra concluir aquele raciocínio, você tá certo, Bernardo, o Anjo Exterminador é assim. Só que nesse filme, todo o contexto do filme é a festa em si. E você trabalha dentro da festa. Eu vou puxar um outro filme que eu sei que você gosta muito, meu top 5, que é O Convidado Trapalhão, de 68, que é um dos melhores filmes para mim já feitos, assim, e ele tem a mesma ideia. Você tem um indiano que cai numa festa que não era para cair, e em cima do contexto da festa você vai tendo a crítica social, do ridículo, do novo rico, você tem do estrangeiro, mas o filme ele não sai dali. Não tem flashback, não tem delírio, não tem droga, não tem alusão a Édipo e não sei o que. Não, o filme ele constrói uma base do começo, naquela linha ele vai trabalhando. Esse é muito... Tirando a crítica óbvia de tensão de classe social, é muito difícil entender para onde o filme tá querendo te levar a partir da metade do filme. E por pistas que o próprio filme dá. O próprio filme te confunde. Onde que esse cara tá querendo me levar, né? E aí a gente chega no menino, que já esse um ato do filme. O menino, ele é um filho bastardo do arquiteto que esconde ou não esconde. Aparentemente, a filha do Drácula também... Pô, a esposa do Drácula tá esperando um filho do Ozymandias também, não é isso no final? Esposa do Drácula? Oi? Eu não lembro. Quem que é Drácula? O Wyder. É o Luke Evans. O Wyder. Ah, tá vendo? Eu não sei o nome do personagem. O Drácula é o Wyder. Não, ela tá esperando o filho do Ada, até onde eu sei. Não, ela tá esperando um filho do arquiteto. Não. Sim. Não, o bastardo que eles comentam é o garoto lá que observa tudo. Pelo menos é o que eu entendi. É o filme da Charlotte. Não, mas eu não duvido que o arquiteto tenha feito um filho em cada andar também, não. Porque a ideia é mais ou menos Ele falou, você roubou a mulher dele. O Loki pergunta isso, por que você pegou a mulher dele? Ele fala isso lá no final do filme. Mas eles pegam ela pra ela servir lá em cima. Inclusive, depois, no final, o garotinho fica sendo cuidado por várias mulheres que aparentemente formam um harém do arquiteto. Isso é muito esquisito. Me ajudem nesse final, por favor. E esse menino, ele é tratado como uma criança, né? Tipo, que tá tudo normal, é isso. Aquela criança é filho dele. Ela subiu pra nascer lá. Eu não entendi o que acontece nessa linha. Esse arco narrativo, pra mim, não fez o menor sentido. No final, nada fez muito sentido. O que eu entendi ali... Quer dizer, a mulher grávida transou lá com o médico e depois ela foi pega, mas ela consegue parir o filho dela e ela tá lá em cima. Não entendi nada também. Não, ela tá lá, ela pariu o filho lá, então, enfim... Esse menino, ele é interessante pro filme porque ele é o único que realmente se mantém são diante daquilo tudo. E no final ele escala e vai escutar um discurso da Margaret Thatcher. Falando inteira, cara. Pois é, muito louco. Mas talvez o que o cara quer, talvez o que o diretor do filme queira dizer é isso, assim, talvez esse menino, ele foi além do que todo mundo ali conseguiu entender, ouvir um discurso e entender o que tá por trás daquele discurso, que é o que aconteceu no edifício. Não, então, Bernardo, eu pensei, olha, eu tô até surpreso, quer dizer, não tô surpreso da gente ter tido uma leitura similar. Esse final, pra mim, a ideia foi, o garoto, após ver aquele caos, ele fica fascinado pelo controle rígido da Margaret Thatcher, que vai influenciar a década de 80. Né? Esse filme me pareceu o final do filme, quer dizer, um sobrevivente daquele caos, ouve uma Margaret Thatcher no pré-década de 80 e meio que fica deslumbrado com isso, né? Ouvindo com atenção. Mas eu não sei se ele fica deslumbrado ou se ele entende o que está por trás do discurso dela. Pode ser, mas tem alguma coisa, tem alguma mensagem, né, para fazer essa rima. No edifício não tem a presença do Estado.
E quando ele escuta o discurso da Margaret Thatcher, é justamente o discurso do Estado mínimo, do Estado, o Estado, a gente não pode deixar o Estado. Então ele talvez consiga entender o que está por trás desse discurso da Margaret Thatcher. Para mim, eu acho que em termos de sociedade, ele está criticando a história do Estado mínimo, né? Me parece, porque como a economia se autorregula, então, como se ali tivesse a representação do próprio capitalismo selvagem acontecendo no prédio. Mas aí que tá. Se a gente está falando o tempo todo aqui da arquitetura, é curioso o papel do arquiteto, porque o arquiteto, em nenhum momento, ele faz aquela pose do arquiteto modernista de ser o cara que quer controlar tudo. Tanto é que ele deixa, que ele é um baita do laissez-faire, assim, ele deixa que o experimento, entre aspas, aconteça. Isso que ficou minha dualidade, que ao mesmo tempo ele faz uma crítica a uma arquitetura que é moldada para as pessoas serem de uma maneira e se comportarem de uma maneira, e ao mesmo tempo ele se pauta como moderno, inclusive ele fala que ele é um moderno, mas ao mesmo tempo ele é um cara do laissez-faire, ele não fica angustiado com as pessoas agindo da maneira que elas querem, né? Mas, Adilson, aí você tem que também entender que o arquiteto, ele tem essas pretensões, ele tem uma visão de sociedade, de regulação, ele faz o projeto e depois simplesmente lava as mãos, porque não cabe ao arquiteto controlar a dinâmica social que vai ter lugar no espaço que ele criou. Então não há nada que ele pudesse fazer. Pelo menos não esse arquiteto desse período. A crença dele era exatamente que o desenho fosse por si só resolver essas questões. Então, se eu tivesse um problema bem formulado, né, assim, e um desenvolvimento em desenho coerente com esse ideal, eu cumpri o meu papel ali, né? Inclusive com o meu objetivo social, o que era uma coisa inerente ao movimento moderno na sua origem, né? E que depois se perdeu naturalmente pela reprodução da forma pura e simples, uma crítica que a gente já sabe, né? Mas em sua origem, o discurso social era muito forte, e o discurso de igualdade através do espaço, né? Brasília, os blocos de habitação, né, do Luz Costa, pressupondo que o porteiro vai viver, né, também no mesmo prédio que o deputado, né? Você tem lá os espaços para os diferentes níveis sociais dentro de um mesmo edifício estarem convivendo. Isso está no projeto inicial dos edifícios de habitação. Hoje em dia você vai lá ver que, assim, de uma quadra para outra quadra você tem uma diferença de valor importante, né? Assim, a estratificação social ela aconteceu independente do projeto, né? Mas o projeto pressupunha isso, né? E já não era mais problema do arquiteto. Eu fiz o projeto, o meu ideal era esse e funcionou. E vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo. Esse já foi, vamos pro próximo projeto. Não, e funcionou até um determinado ponto, né? Assim, deixou de funcionar porque o homem não se adapta, né? Sim, o filme faz essa crítica clara em dois âmbitos, né? No âmbito do próprio livre mercado e também faz uma crítica da própria edificação, que ali ela pressupõe-se ser igualitária em termos de espaço, entendeu? Pra mim ficou essa confusão de que tá criticando a sociedade, ao mesmo tempo que ele tá criticando uma arquitetura moderna. Eu sei que ele tá criticando, mas nesse sentido que vocês acham que ele atira para todos os lados, ou ele é bem focado numa crítica objetiva? Nem o escritor, nem o cineasta queriam falar especificamente de arquitetura, ou fazer uma crítica à arquitetura. Eles estavam mais interessados em fazer uma crítica a um modelo de sociedade, um modelo econômico, enfim. Também acho. E acho que, assim, a questão o que o filme faz, eu acho que, assim, o que ele tenta passar é um pouco que a ausência de um Estado forte é um problema, né? E não uma solução, né? Assim, eu acho que ele faz exatamente isso. Olha, por si só, não sei se a opinião do autor não é isso, mas eu acho que a mensagem que pra mim fica, né, é um pouco essa: nós não somos capazes de nos autorregularmos pura e simplesmente, né? Assim, nem através do espaço. Se isso não for minimamente organizado e controlado por alguém de fora, né, assim, alguém isento ou alguma coisa superior, vai dar lenha. Esses temas distópicos são comuns na década de 70, né? Esse filme não é muito diferente de um Blade Runner e de um Akira, assim. Tem muita similaridade. Eu não consigo falar do diretor como um filme completo. Eu consigo dizer até a metade do filme. Da metade pro final, o último ato do filme, eu realmente não faço a mínima ideia qual é a intenção da conclusão dessa história. Mas no começo,
e até metade do filme, eu até achei que ele estava muito envolvido com arquitetura, pela maneira como é retratada, parece planta baixa, o manual do usuário, aquele pilar que ele é mais fino na base, mais largo no topo dele, né? Ele é uma maneira até de você entender que você está dentro do prédio, porque ele é igual em todos os lugares. Ele é igual no supermercado, ele é igual na piscina, e isso não está lá à toa. Sempre tem esse destaque no pilar, vários elementos da arquitetura, até a marcenaria do apartamento, as seteiras da janela, é tudo tão bem detalhado. A maneira como as instalações, elas estão visíveis também, né? As vísceras das instalações, não só a parte estrutural do prédio, ela aparece. Então tem tanto detalhe, o cara ele procura uma tinta para pintar, então eu não sei se isso era uma nuance. Eu acho que tem essa intenção, sim. Assim como a gente comentou também do filme do livro do Wolff também, né? Eu acho que tem uma ideia de crítica ao modernismo. Eu não estou dizendo crítica como crítica negativa ou positiva, mas esse assunto tá à baila. Pô, o nome do filme é Arranha-Céu, sabe? Isso não tá tão à toa ali, só para falar de classe social, sabe? Pra mim tá muito envolvida. Mas ele usa o edifício como veículo para crítica. Sem dúvida. Mas eu não acho que é um mero veículo. Assim como o Titanic não é um mero veículo para aquele filme, sabe? Ele revela outras coisas em cima daquela história. Então eu não acho que é tão superficial. É um prédio, mas podia ser qualquer outra coisa. Eu acho que as coisas estão bem... É uma amálgama aí nesse roteiro. Esse filme também, ele tem um outro filme que também tem similaridade com esse. É o Brasil, o filme, do Terry Gilliam. Porque também se vale dessa lógica do absurdo para fazer uma crítica, porque no Brasil nada faz muito sentido em termos pragmáticos, mas hoje faz muito, hoje não faz muito mais, eu não sei como é que eu falo isso. Distopia, enfim. Cá estamos, né? O Brasil nunca fez sentido, mas no filme também, você mal sabe por que o filme chama Brasil, inclusive, porque toca Aquarela do Brasil e ok. É porque o estado inglês também é um estado burocrático pra caramba, né? Exato, mas o filme se vale dessa coisa do absurdo. Então, você querer julgar um filme como esse, que se faz valer do absurdo e querer raciocinar em cima dele em termos pragmáticos, não dá certo, porque o filme, você tem que meio que entrar na onda do absurdo dele. Comprar essa ideia de que o filme tem esses aspectos realistas que estão acima da lógica. Partindo então para os finalmente, queria a opinião de vocês a respeito do filme. Primeiro, se vocês gostaram, se vocês dão uma nota para ele, o que vocês mais gostaram do filme em si, assim, do tema do filme? Mas esse ranking aí são quantos leopardos no total? São cinco leopardos. Cinco leopardos. Só explicando o que é leopardo, né? O Gustavo tem uma piada interna, né? De quando ele faz crítica, ele fala de leopardo, não fala de estrela, por exemplo, né? Ou de bolinha, sei lá. Bernardo, quer dar seu comentário aí? Cara, assim, eu revi esse filme, eu tinha visto ele um tempo atrás, e dessa vez eu gostei mais. Da primeira vez que eu vi, eu tive essa sensação que o Gustavo teve de, porra, sabe, qual é? O que tá acontecendo? E aí, agora quando eu revi, já sabendo que o filme é maluco, e tem essa pegada surrealista e tal, aí eu consegui aproveitar mais, curtir mais o filme no absurdo dele, na loucura dele, naquela orgia, naquela loucura dele, eu consegui curtir. Eu dou aí 3 leopardos aí pra ele. 3, beleza. Gustavo, institucionalizando os leopardos aí. Qual a nota do filme? O que você mais gostou? Eu acho que esse filme tem problemas sérios. Agora tem a diferença, né? Eu gostei de ter visto o filme. Então eu achei que foi uma experiência boa ter visto o filme. Achei longo, apesar de tudo, são 2 horas e alguma coisa de filme, né? Repetitivo. Ele não só é repetitivo pra estabelecer algumas coisas, como ele é repetitivo pra mostrar desfechos de algumas coisas, né? Então diversas vezes ele mostra as mesmas cenas na piscina, as mesmas cenas dos personagens falando coisas que não dão em lugar nenhum. Então, eu acho que tem um problema ou de edição ou de montagem nesse filme que não ficou bem resolvido. Mas eu gostei do filme. Eu até recomendo o filme. Como o Bernardo deu 3 leopardos, eu vou dar 2,5. Né? Vou dar 2,5. Mas eu tô pelos problemas. Mas eu gostei do filme. Só pra deixar claro que eu acho que esse filme, de todos os filmes... A gente não falou muito de filme de arquitetura aqui. Já tem mais de 100 em ArcCast. A gente falou o quê? De 10 filmes? Não deve ter falado tanto de filme, né? Mas esse é o filme que mais tem arquitetura.
Eu acho que esse filme ele trata de coisas além da arquitetura e que fazem parte da arquitetura. Tem o papel do arquiteto, que apesar de eu achar desprezível nesse filme, faz sentido na história que ele tá contando. Não tá de graça, né? Não tem um arquiteto gratuitamente naquele filme, sabe? Faz parte da história, faz parte do enredo. Eu daria até mais Leopardo só por causa disso. Dos filmes que a gente falou de arquitetura, esse é o que mais tem e é o mais relevante o tema. Lili, sua vez aí. O que você achou do filme? Eu concordo com o Guga. Eu daria um 3 pra ele, assim, como filme, porque eu gostei de uma forma geral, mas a parte final eu também achei um pouco repetitiva e ele um pouco longo demais, também reduziria um pouco o tempo. Mas gostei muito das coisas que ele me fez pensar, assim, das reflexões que ele traz dentro da área de arquitetura, de urbanismo e dessa crítica à sociedade. Bem inteligente. Me deu muita vontade de ler o livro, assim, fiquei com muita vontade de ler o livro mesmo. Também não conhecia o autor, apesar dele ser autor aí de outros best-sellers, né? Ele escreveu O Império do Sol, né? Que depois virou filme também pelo Spielberg, né? Adaptado do Spielberg. E aquele Crash, também Estranhos Prazeres, também era um livro dele que virou filme depois, exatamente. Cara, esse filme é o filme mais bizarro que eu já vi. Desculpa, você comentou, eu lembrei. Mas desculpa, continue aí. Não, mas é isso mesmo. E o mesmo autor, né, assim, então, e eu não sacava nada dele, assim, honestamente. Então, inclusive, isso é praticamente a minha dica aí. Vamos saber quem que é esse cara e vamos ler, que nós estamos atrasados. Como a galera ainda não leu, acho que vale a pena, porque ele toca muito nessa crítica social e parece que a descrição, de alguma maneira, né, dos edifícios, dos ambientes, das cidades e tal, fazem parte dessa crítica muito agudamente. Ali ele estava falando e até me fez pensar que eu já tinha falado do filme do livro do Tom Wolfe, que a gente comentou, né? E esse espírito de que a sociedade é regida por um reduto de especialistas, né? A ditadura dos especialistas. Nesse caso, no caso do Tom Wolfe, é a ditadura dos especialistas de arquitetura, né? Um grupinho de gente que diz como um país inteiro deve morar e deve trabalhar. E esse filme é uma coisa, tem a mesma vibe, de novo, porque é da mesma época também, que é um grupo, né? Um arquiteto, uma iniciativa que rege como todo mundo vai morar. Então tem essa reflexão, né? O filme é mais claro em relação a isso. Minha vez, né? Eu acho que o que a Lili e o que o Guga falaram, eu acho que eu assinaria embaixo. A história da história tem um arquiteto, eu acho que ele é bastante relevante. A gente fica meio com vontade de saber, né, o que ele tá fazendo, o que ele tá esperando e tal. E, botar o Jeremy Irons como arquiteto é muito legal, né? O cara é um atorzaço. Então, eu acho que ele salvou o filme. Eu acho que mais ele do que os outros personagens, sabia? Apesar do filme ser bastante estrelado aí pra uma galera bem conhecida, né? Eu também daria 3 leopardos, como diria Gustavo, daria pra esse filme também. Indicação aqui da nossa galera. Mas eu daria 3,5 por causa da temática arquitetônica e urbana e social, a crítica social que ele faz. Aí amplia, sobe pra mim. Sobe a nota. A gente começa agora, então, a rodada de dicas. Lili, você quer começar, né? Que você já falou a dica, quer repetir ela aqui. A minha dica é o autor, James Graham Ballard, que é esse um inglês nascido na China. Eles falam que ele é inglês, mas ele é nascido na China, né? E o autor do livro, que originou o filme, e também é autor de outros romances aí, O Império do Sol, que é autobiográfico, que depois foi dirigido aí pelo Steven Spielberg, entre outros. Eu também não li, aquelas coisas, Silvio Santos total, eu não vi, minha mulher viu, né? Falou que é bom, mas vamos que vamos. É uma dica sem saber, meio no escuro, mas me deu vontade. É isso. Bernardo, você tá com uma dica aí pra dar pros nossos ouvintes? A dica é esses filmes que eu comentei. Eu acho que O Anjo Exterminador é um filme que é bem interessante também. O Anjo Exterminador, do Luiz Buñuel. Tem Brasil, o filme do Terry Gilliam, que também é muito interessante. Enfim, esses dois filmes são muito bons e trata dessa questão do absurdo, esse dispositivo meio surrealista para fazer uma crítica, enfim, bem interessante. Gustavo, sua dica de hoje? Eu não quero ficar diferente de todo mundo, não. Todo mundo recomendou livro, assim, do tema. Então eu vou recomendar o Convidado Bem Trapalhão, né, que
com o Peter Sellers. Tem uma regra de, geralmente eu não costumo ver um filme mais de uma vez, né? Esse foi um filme que eu já abri diversas exceções. Primeiro que ele tem uma hora e meia, que é o que um filme deveria ter, né? Todo filme deveria ter 1h30. Engraçadíssimo, sutil, elegante. A atuação do Peter Sellers é impecável. E pra quem gosta de filme com crítica elegante, né? Quer dizer, sem o diretor ter que abrir aquela mala com todos os recursos possíveis, visuais e narrativos e flashback. Não, é uma festa, o Peter Sellers vai por engano e um monte de situação. Aliás, essa tradução é horrorosa desse filme, né? Um convidado bem trapalhão. Façam uma força e assistam. O título original é Depare, a Festa, e eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. Qual o nome do outro filme do Peter Sellers, Bernardo, que eu gosto da beça também? É Muito Além do Jardim. Esse filme é muito bom também. Mas, bom, um convidado bem trapalhão que tem a ver com o tema, pelo menos. É isso aí. Eu vou desviar aqui da galera que tá indicando filmes cult. Vou indicar uma série que eu vi não tem muito tempo, mas a série é muito boa. Ela tem 2 temporadas só. Tá na Amazon Prime, que é Fleabag. Eu não posso dar muito spoiler aqui, porque é uma história muito nonsense. Vale a pena, porque são só 2 temporadas, as histórias são curtinhas, aí tem 20, 30 minutos cada uma. É uma série inglesa, então fica a dica pra todo mundo assistir, quem não assistiu, né? Bom, então a gente termina por aqui. Queria agradecer ao Bernardo e ao Gustavo aqui. Vocês não sabem, mas foi uma epopeia a gente começar a gravar. Teve problemas técnicos, mas conseguimos. Primeiro agradecer ao Bernardo. Bernardo, obrigado pela presença. Volte mais vezes, a gente sente falta de você aqui. Com certeza, obrigado pelo convite. Bom, Gustavo também, obrigado. Mais um, né, Gus? Que isso, eu que agradeço. Estaremos aí no próximo. E Lili, mais um, né, pra conta. Mais um pra conta. Bom pra nossa série de arquitetura e cinema. Muito bom, obrigada, galera. Bom, então a gente fica por aqui. A gente volta daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Até mais, galera.